Os melhores livros que eu li em 2023. Pra vocês terem noção de como eu estou focado em não deixar o canal sem vídeo, vocês estão percebendo que eu estou aqui num cenário bem diferente, né? Uma coisa mais rústica, mais industrial. Porque eu tô no quintal da minha casa, no caso da casa dos meus pais, nesse momento que eu vim pra cá pro ano novo. E eu queria muito postar esse vídeo em dia, e é o lugar mais silencioso, por incrível que pareça, da minha casa, o quintal. E a luz também melhor. E Klaus tá querendo aparecer no vídeo, mas eu não vou deixar, porque ele não sai de casa. Ele é um gato de sofá. Mas enfim, esse vídeo vocês já sabem, eu separei aqui uma lista com os melhores livros que eu li em 2023. Então, já deixando claro, porque sempre esses vídeos aparecem sempre algumas pessoas dizendo de acordo com quem? Esses são os melhores livros de 2023, de acordo comigo. Não é uma lista dizendo assim, esses são os melhores livros lançados, escritos, lidos em 2023 pelo público geral. Porque não tem como eu saber, porque eu não li todos os livros do mundo, não li todos os lançamentos de 2023, inclusive nessa lista nem tem só lançamentos, tem livros que eu li em 2023. E foram os melhores livros que eu, Lucas, li em 2023. Se você não acha, desculpa, minha opinião. E eu vim falar pra vocês quais são pra ajudar que vocês estiverem procurando livros pra vocês lerem em 2024. Aí vocês podem fazer o quê? Pegar essa lista com os melhores livros que eu li ano passado e ler nesse ano. Geralmente eu sempre faço na metade do ano e no final do ano uma lista, porque aí eu consigo recomendar mais livros pra vocês. Só que em 2023 eu não fiz a lista dos melhores livros lidos em 2023 até julho, então ficou tudo pro final do ano. Então por isso que essa lista vai ser um pouco longa. Tem 11 livros, foram os melhores assim, que eu li em 2023, os meus favoritos do ano. E tem mais 5 que eu quero dar menções honrosas pra eles, porque eles merecem estar aqui. Eu não consegui ranquear esses livros, tipo assim, não tá numa ordem específica, porque eu gostei muito de todos, mas tá uma ordem mais ou menos. Tipo assim, os que eu vou citar primeiro são os que eu gostei muito, mas ainda assim ficaram no finalzinho da lista. E os que ficaram pro final são os melhores. E basicamente é isso. Pega um café aí, uma água, um refrigerante e se prepara, porque esse vídeo tem potencial pra ser longo. Já deixem logo o like no vídeo pra vocês não esquecerem de deixar no final. Se vocês forem comprar qualquer um dos livros, lembrem de usar meus links. Eu tenho o link da Amazon e da Estante Virtual, que vocês comprando através desses links, vocês ajudam muito o canal a continuar funcionando. Vamos começar. Eu vou começar pelas menções honrosas, que eu vou passar mais rapidamente sobre elas. Primeira menção honrosa, O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu li esse livro pra um vídeo aqui do canal e eu achei sensacional. Esse livro tem um dos começos, assim, mais interessantes que eu já li. E ele também é escrito de uma maneira muito interessante, muito diferente do que eu já li. Eu sempre tive vontade de ler esse livro, mas quando eu li a experiência foi muito mais positiva do que eu achei que seria. Ele basicamente mostra um personagem coringando. O livro já começa com ele falando assim, minha mãe morreu hoje, ou foi ontem, não sei dizer. É uma coisa assim, eu não sei se eu falei a frase certa, mas é uma parada assim. Então você já fica meio assim, tipo assim, como assim tua mãe morreu, tu não sabe nem o dia que ela morreu. E aí, esse cara, ele vai acabar cometendo um crime, além do fato de toda a sociedade e as pessoas ao redor dele julgarem ele por ele não estar lidando da maneira esperada com a morte da mãe. Mas eu achei muito bom, achei muito interessante, fiquei muito curioso pra ler outros livros do Camus. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele também. É isso, recomendo que vocês leiam, coloca na lista aí. Mais uma menção honrosa, essa daqui eu coloquei só de graça, porque vocês já devem estar de saco cheio, mas vocês sabem, se vocês assistem os vídeos aqui do canal, que eu reli Tudo é Rio em 2023. Então não tinha como ele não entrar na lista, porque sempre vai ser um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e se eu ler esse livro todo ano, ele sempre vai entrar na lista de melhores do ano, porque é um livro sensacional. Não preciso nem explicar, mas eu acho minha paixão por Tudo é Rio. Tenho tatuagem, falo obsessivamente sobre. Acredito que todo mundo que assiste o canal, pelo menos já me viu falar sobre Tudo é Rio uma vez. Se você nunca viu, parabéns, você tá vendo pela primeira vez e não vai ser a última. E é isso, leiam Tudo é Rio, porque é sensacional. Mas só se você for maior de idade, porque é bem pesado. Seguindo pra lista, um livro que eu dei 5 estrelas, e ele foi muito, muito divertido. Então, tipo assim, se eu for colocar ele junto dos outros livros aqui da lista, não é tipo assim, o livro mais bem escrito do mundo, o livro mais que vai te acrescentar coisas na vida do mundo, ou o livro que tem a melhor mensagem, a maior reflexão, ou que é uma coisa bonita, emocionante de se ler. Não, porque é um livro de suspense. Ele é um livro que é a vibe dos filmes daquela franquia de Entre Facas e Segredos da Netflix, sabe? Que é todo mundo da minha família já matou alguém. Eu amo esse livro. Ele foi muito divertido, foi um livro que ele veio no momento certo, que eu tava precisando de um livro que me fizesse despertar novamente meu desejo de ler, porque ele foi uma coisa muito viciante. Fiquei obcecado. Ele segue aquele mesmo padrão de tipo assim, alguém morreu, várias pessoas são suspeitas e a gente precisa descobrir quem foi que matou. Só que é mais interessante nesse livro porque o autor, ele escreve ele de uma maneira muito diferente. Eu falei pra vocês que, tipo assim, ele não é o livro mais bem escrito da lista, mas eu acho que pra proposta dele, ele é muito bem escrito. Porque o autor, ele fica dando dicas pra gente, os leitores. Ele fica falando com a gente como se fosse assim, ó, em tal página vai acontecer tal coisa. Daqui a 2 páginas, alguém vai morrer. Daqui a 4 páginas, o assassino vai ser revelado. Isso criava uma expectativa muito grande em mim, então foi por isso que eu li esse livro tão obsessivamente. Eu fiquei louco por ele, assim. Li muito rápido, fiquei muito chocado com os plot twists. Também tem vários plot twists. Eu gostei muito da resolução dele. E é interessante porque além de ter essa trama principal de alguém morreu, precisamos descobrir quem foi, é sobre uma família. Então todo mundo da família desse protagonista já matou alguém, como o próprio título já diz. E aí a gente vai descobrindo também, ao longo do livro, quem foi que essas pessoas da família dele mataram. E por que eles fizeram isso. E se é realmente verdade que todo mundo já matou alguém. Então achei muito interessante.
interessante. É um livro muito divertido, apesar de ser um livro de crime, ele é divertido, ele tem uma pegada meio irônica, assim. Por isso que eu falei pra vocês que é essa parada mais entre facas e segredos, porque é justamente isso, de ter um thriller, uma investigação, mas é tudo de uma maneira muito divertida. E eu recomendo muito, principalmente se você estiver procurando um livro que você vai ler e não vai conseguir parar de ler. Leiam Todo Mundo, da minha família já matou alguém. Gente, eu soltei ele porque ele tava enchendo o saco. Aí ele tá explorando o quintal pela primeira vez. Não é a primeira vez, na verdade, porque ele já fugiu algumas vezes. A penúltima menção honrosa é um livro que ele já saiu no Brasil, mas eu li ele em inglês porque eu não sabia que ele tinha saído no Brasil. Se chama Fever Dream e eu acho que o nome em português ficou Distância de Resgate. Eu gostei muito desse livro porque ele traz um tema muito interessante e uma coisa que eu nunca tinha lido. O livro não é sobre isso, mas o grande tópico que o livro aborda e a grande reflexão que ele quer trazer pra gente, pelo menos ao meu ver, é sobre agrotóxicos e como isso pode ser perigoso e as consequências disso na vida de algumas pessoas. Mas ele vai ser escrito de uma maneira muito diferente. O livro ele começa com uma mulher, ela tá tipo num leito, conversando com um menino, mas ela não sabe quem é esse menino, mas a gente sabe que esse menino não é filho dela, apesar dela ser mãe, e essa mulher não é mãe dele, apesar dele ter uma mãe. E a gente fica tipo, por que essas duas personagens estão interagindo? Cadê o filho dela? Cadê a mãe dele? O que é que tá acontecendo? E é um livro que você fica no início dele muito confuso, porque tudo que tá acontecendo parece realmente esse, como o próprio título diz, um fever dream, esse sonho febril, né? Você sabe quando você tem febre, você sonha, começa a alucinar, parece que tudo não faz muito sentido na sua realidade? O livro é assim, é confuso nessa vibe, só que no final tudo faz sentido e a conclusão dele é muito interessante. E a última menção honrosa é um livro que eu também já falei algumas vezes aqui no canal e infelizmente esse ainda não saiu no Brasil. Mas eu queria muito que saísse porque esse livro foi sensacional e ele é o tipo de livro que eu sei que faria muito sentido pra muitas pessoas e que ia virar o queridinho de muita gente, que é Everyone in this Room Will Someday Be Dead. Traduzindo, todo mundo desse quarto um dia vai estar morto. O título já dá uma crise existencial, né? Que é basicamente, tipo, caramba, todo mundo vai morrer um dia. Assim, qual a lógica? E o livro é muito sobre isso, tipo, qual o sentido da vida? Qual o sentido da gente estar vivo se todo mundo vai morrer em algum momento? E esse foi um livro que me deu muitas crises existenciais. Eu fiz um episódio do podcast só por causa desse livro. Na minha cabeça, esse livro seria um formato meio Fleabag, porque a personagem, ela é toda fodida da cabeça e ela usa, tipo, muitas vezes do humor pra se sair de situações que ela se sente desconfortável. Ela tem problema com a família, porque a família dela é toda desregulada e ela também é lésbica, então a família dela não lida muito bem com isso. Ela também tem vários relacionamentos não bem sucedidos. Inclusive, ela trabalha numa igreja. Por isso que também me lembrou Fleabag, porque ela não é cristã, mas ela começa a trabalhar como secretária de uma igreja, porque paga bem. E aí também no meio do livro, do nada, ela vira investigadora não, porque ela descobre que uma das pessoas ali que trabalhava ali na igreja também sumiu, desapareceu, e ela começa a receber os e-mails dessa mulher procurando essa pessoa que sumiu, essa senhorinha. E ela fica muito intrigada pra descobrir o que será que aconteceu com essa senhorinha, por que ela sumiu, se ela tá bem. E a gente vai descobrindo tudo isso também. É um livro muito único, assim, eu achei ele muito diferente de tudo que eu já li, e ele traz muitas reflexões, nem diria nem reflexões, ele traz muitas crises existenciais, porque são as coisas que a autora coloca que eu ficava tipo assim, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora que eu pensei, já era, nunca mais eu consegui não pensar nisso. Acho sensacional, muito bom, e eu recomendo muito pra vocês. Se vocês conseguem ler inglês, leiam. Eu escutei o audiolivro dele, então se vocês quiserem também ouvir o audiolivro, tem na Audible e vocês podem procurar em outras plataformas também. E eu recomendo muito e eu torço muito pra que esse livro saia no Brasil um dia pra poder divulgar ele com mais tranquilidade. E agora, acabaram as menções honrosas. E vamos para a lista, os 11 melhores livros que eu li em 2023. Ai, Lucas, por que não 10? Cara, eu juro que eu tentei. Eu juro que eu tentei tirar um, mas toda vez que eu tirava um dos livros da lista, parecia que a lista não estava completa. E eu li, esse ano não li tantos livros assim, comparado a outros anos, mas eu sei que eu li bastante, tá? Eu li mais de 50 livros, eu acho que foram quase 60, 58, alguma coisa assim, eu não fiz a conta ainda, mas quando eu postar o vídeo ranqueando todos os livros que eu li no ano, aí vocês vão saber de certeza o número. E aí foi difícil chegar em 11, porque esse ano, ainda bem, eu só fiz leituras boas na maioria do tempo. Os únicos livros ruins que eu li esse ano foram livros que eu li por obrigação, pra fazer algum vídeo. Porque os livros que eu escolhi pra ler, ou livros que eu fiz publi também, quase todos eles foram livros incríveis. Então foi por isso que foi difícil chegar nessa lista. E por isso que eu acho que 11 já é um número que exigiu muito de mim, porque eu tive que deixar muito livro bom de fora. Então esses foram os 11 melhores. E como eu falei pra vocês, eu vou seguir uma ordem, mas teoricamente não é uma ordem certa, porque eu não parei pra realmente ranquear os livros. Fui mais no feeling. Parece fazer sentido agora olhando pra ela assim, mas talvez não faça tanto, porque eu posso mudar de opinião daqui a 2 minutos. E o sol tá acabando comigo. Escritores e Amantes, da Lily King. Esse livro foi mencionado aqui no canal recentemente, porque ele foi o livro que naquele vídeo o vídeo só acaba quando eu achar um livro 5 estrelas. Esse foi o livro 5 estrelas. Então, vocês já deviam esperar que ele estaria aqui nessa lista, como eu falei lá. Ele é um livro muito existencial, assim, sobre crise da vida adulta. Esse não é crise dos 20, é mais uma crise dos 30.
30. É sobre uma mulher que ela tá ali se sentindo perdida na vida, tá fracassada no trabalho, fracassada nos relacionamentos, fracassada nas relações familiares, acabou de perder uma pessoa muito próxima dela, que no caso é a mãe dela, e ela não sabe direito lidar com esse luto. Além do fato de que ela começa a ter vários problemas de saúde e a ansiedade começa a se tornar algo físico, que ela começa a ter sintomas físicos por causa da ansiedade. Ela também começa a ter crise de pânico, então eu fiquei tipo assim, caramba, eu sou meio que ela. Em alguns aspectos, não vou elaborar. Eu achei muito bom, é um livro que justamente traz todas essas reflexões e faz você se sentir menos perdido, porque você percebe que não é só você que tá passando por algumas questões. E ele fala muito sobre isso, de tipo uma vida comum, de uma pessoa que tá ali se esforçando pra caralho pra tentar ser bem sucedida e de conseguir algo na vida, e conseguir algo de bom pra vida, e conseguir atender as expectativas que a sociedade coloca na gente, só que muitas vezes isso não é só uma coisa que a gente pode fazer sozinho, porque muitas vezes não depende só da gente atingir esse lugar, ou chegar nesse objetivo, ou chegar nesse sucesso, ou no que as pessoas entendem como sucesso socialmente. Eu também me apeguei muito à personagem principal, parecia que eu realmente conhecia ela, e ela também é escritora, né, como eu falei pra vocês, ela tá ali tentando publicar o livro dela, e essas partes que falavam sobre escrita eu achei muito interessantes, porque traziam reflexões muito boas e me ensinaram coisas também sobre escrita, e eu recomendo muito pra vocês. Eu vou parar de falar que eu recomendo muito pra vocês, porque eu acho que já ficou claro que todos os livros que vão ser citados aqui no vídeo, eu recomendo pra vocês, né. A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Livro nacional, foda demais, me fez sofrer, me fez querer gritar, fala sobre mulheres, fala sobre maternidade, fala sobre relação de mãe e filha, fala sobre o que a sociedade espera da mulher e o que a sociedade também espera mais ainda de mães. E qual o papel social de uma mãe e como uma mãe tem que se comportar, o que ela tem que sentir. Parece que quando você vira mãe, já tem todo um manual e um código que você tem que seguir à risca. Todos aqueles requisitos e que se você fizer qualquer coisa diferente disso, as pessoas vão te julgar e as pessoas vão questionar o teu jeito de ser mãe. Tem uma pergunta que é tipo assim, como uma mãe vai conseguir dar amor ao filho se ela não sente que ela encontrou nem o próprio lugar dela ainda no mundo? Então é muito tipo assim, essa pessoa aqui, ela tá muito quebrada, ela não consegue amar nem a si mesma, ela não se entende direito. Então como é que ela vai conseguir amar outra pessoa? Amar outro ser? Como é que ela vai conseguir cuidar desse outro ser se ela não consegue nem cuidar de si? Se pra ela tudo meio que não faz sentido e se ela já meio que perdeu essa vontade, ela ainda tá procurando, se sente confusa. Então como é que ela vai conseguir ter todos esses sentimentos por outra pessoa se ela não consegue nem ter por si mesma, sabe? E aí também fala sobre a relação dela com a mãe. E, se eu não me engano, ele é dividido em mãe, avó e filha, uma coisa assim. Então ele vai contar sobre a trajetória de todas essas mulheres que fazem a linhagem dessa família e as lutas de cada uma. Eu achei muito interessante, muito, muito bom mesmo. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, eu acho. Pelo menos quando eu li ainda tava. Mas se não tiver, comprem porque vale muito a pena. Vantagens que encontrei na morte do meu pai, da Paula Feb. Mas no nacional, esse já vai pra outra vibe. Porque apesar de ter essa parte de ser tipo parentes, pais, família, é outro rolê. Aqui a gente tem uma enfermeira, o pai dela morreu. Só que é um luto meio tipo assim, será que eu realmente estou triste porque meu pai morreu? Porque a gente começa a descobrir que o pai dela não era uma pessoa muito boa. Então a personagem tá nesse dilema de tipo assim, porra, meu pai acabou de morrer, como eu deveria me sentir por causa disso? E o livro fica alternando entre essa trajetória dela contando sobre a relação dela com o pai e sobre ela lidar com o luto do pai, também fica alternando entre os casos que ela tá pegando ali no hospital que ela trabalha. Então ela vai contando sobre esses homens que ela tá atendendo e são como se fossem mini histórias, mini biografias que ela tá contando desses pacientes que chegam pra ela atender. Só que tem uma coisa, esse livro é publicado pela Darkside. E quando eu tava lendo, eu fiquei tipo assim, por que esse livro tá sendo publicado pela Darkside se até agora parece um grande drama? E eu não tô dizendo que a Darkside não pode publicar dramas, mas é porque eu tava com aquela pulga atrás da orelha sentindo. Pela toda a semiótica do livro, a capa, as cores, não sei. Eu sentia que alguma coisa ia acontecer. E acontece. Eu não vou falar pra vocês o que é, mas tem uma parada mais sombria, uma parada mais Darkside no livro, que vocês só vão descobrir quando vocês lerem. E isso deixou tudo mais legal ainda pra mim. Eu achei muito foda, porque mescla toda essa parte mais reflexiva e mais dramática e mais das relações dos personagens com essa parada mais creepy. Suspense, uma coisa meio, sabe? Legal demais, muito foda. Um livro também que eu li muito rápido, porque eu realmente fiquei viciado. Ele é muito impactante também, tem vários momentos que você fica assim, em completo choque. Foda, foda, foda. É um livro, assim, de ficar de queixo caído e não conseguir parar e sentir várias emoções. E eu recomendo muito, muito, leiam também. Cleópatra Frankenstein, da Coco Mellors. É outro livro também que eu já falei várias vezes aqui no canal. Foi um dos livros, assim, que foi uma das minhas obsessões de 2023. Eu confesso que eu falei muito sobre ele, recomendei muito. E ele foi um livro pra mim que ele virou o novo Normal People. Não no sentido de que eles são parecidos, apesar deles terem uma vibe parecida, sim, mas eu vou chegar a esse tópico já já. Mas porque foi um dos livros que, desde que eu recomendei muito Normal People, as pessoas ficaram, tipo assim, todas as pessoas que liam esse livro por minha causa, ou as pessoas, pelo menos a maioria que eu vi falando sobre esse livro, era sempre assim, ou é o melhor livro que leu no ano, um livro 5 estrelas incrível, ou foi um livro que ela detestou, achou horrível. Então parecia que não existia meio termo
termo pra esse livro. E isso foi justamente uma coisa que acontece muito com o Normal People, né? Porque as pessoas ou amam ou odeiam. E é muito engraçado, porque várias pessoas que leem Cleópatra e Frankenstein por minha causa, ou falam, tipo assim, nossa, muito obrigado por essa recomendação, amei, livro incrível, mudou minha vida, achei sensacional, virou um dos favoritos. Ou a pessoa fica tipo assim, Lucas, eu confiava muito nas suas recomendações, todos os livros que você recomenda eu amo, mas esse foi horrível, como é que você pode gostar desse livro? E, enfim, galera, acontece, né? Essa é a graça da literatura. É interessante o fato de que funciona muito bem pra algumas pessoas e pra outras pessoas é a pior experiência do mundo, assim como qualquer outro produto cultural. Isso é muito massa de ver. Mas enfim, Cleópatra e Frankenstein é um livro muito sobre isso também. Personagens ali na vida adulta, tendo suas crises, tendo seus momentos, e esse é interessante porque ele vai narrar sobre vários personagens. Apesar da gente ter o casal principal, né? O nome dela é Cleo e o nome dele é Frank. Eles são um casal, assim, muito diferente. Porque eles se conhecem em circunstâncias muito diferentes, em circunstâncias muito improváveis. Tudo acontece muito rápido também no relacionamento deles. Então, tipo assim, eles mal se conhecem, já se casam. Então o livro já começa com eles se conhecendo e, tipo assim, meses depois eles já estão casando. Ela é muito mais nova do que ele também. Ela tá ali se sentindo meio perdida na vida, porque ela é uma artista que acabou de terminar a faculdade. E ela tá tentando se encontrar. E ela também passa por diversos problemas de saúde mental. Enquanto o Frank, ele já é um cara bem sucedido. Ele é, tipo, o chefe de uma agência lá de publicidade. Bem sucedido, rico. Muito mais velho também, que já tá com a vida mais estabelecida e que, teoricamente, já passou por tudo isso que a Cleo tá passando nesse momento da idade dela. E é muito interessante ver a dinâmica do relacionamento deles e como vocês devem imaginar, se for um livro de tem um romance que tem um casal, vocês devem imaginar que em algum momento as coisas começam a dar errado. Porque senão eu não estaria recomendando e eu não estaria gostando. Então a gente vai acompanhar todo o processo desse relacionamento dando errado, o que faz dar errado, tudo que eles vão passando, à medida também que a gente vai conhecendo outros personagens que também são muito importantes para a trama, como a irmã do Frank, tem o melhor amigo da Cleo também, e tem outros personagens que vão aparecendo, personagens secundários, só que é interessante porque nesse livro a autora também foca neles. Então tem capítulos específicos só contando sobre esses outros personagens. E eles são personagens muito importantes pra trama toda. Então ela não coloca ali à toa. E eu achei sensacional, porque apesar de ser um livro que ele não tem um plot twist, ele não tem uma grande coisa assim, é um livro simples, cotidiano. Ele me fez refletir sobre muitas coisas e ele me fez me apegar aos personagens. Eu fiquei muito interessado por tudo. E ele tem aquele rolê de que eu acho muito interessante nesses livros mais contemporâneos de cotidiano, que é tipo assim, a autora consegue fazer uma coisa muito simples, uma situação muito simples de cotidiano, se tornar algo muito interessante só pela forma como ela escreve. Tipo assim, uma conversa num restaurante dos pais da Cleo conhecendo o Frank, que eu achei, caralho, muito foda. E fiquei tipo, gritando, parecia que eu tava realmente vendo um negócio ao vivo. Muito legal quando isso acontece, então foi por isso que esse livro mexeu muito comigo. O final dele também me deixou com uma puta crise existencial, que eu até falei sobre quando eu fiz vídeo sobre o livro aqui no canal. Eu não vou falar o que é pra vocês, porque é literalmente na última página do livro, mas foi a última página que me fez pensar muito sobre a vida e eu saí questionando todos os meus amigos sobre isso. E até hoje eu ainda não consegui achar uma resposta pra essa pergunta que eu me fiz no final desse livro. Então eu recomendo muito. Ele tem uma vibe parecida com Pessoas Normais pra mim, justamente por ser tipo assim, os personagens eles se amam muito e você percebe que existe amor ali, mas aí você percebe que o amor não é suficiente pra fazer um relacionamento dar certo e que às vezes as pessoas são tão fodidas da cabeça que mesmo elas querendo muito que algo dê certo, não é suficiente querer. Enfim, galera, leiam, recomendo muito. Mas se você detestar, eu não me responsabilizo. O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres, que eu posso orgulhosamente dizer que é meu amigo. É incrível, porque eu li um livro de um amigo meu e virou um dos meus livros favoritos. Esse livro também não tem uma sinopse nada simples. De saber sobre o que ele fala, vocês já vão perceber que é um livro bem pesado. Sobre um filho, ele mata o próprio pai e foge. Deixa a mãe com depressão, triste porque o marido dela morreu e porque o filho foi embora de casa. Bem tranquilo, né, galera? Mas piora, porque vocês vão perceber que os temas pesados, eles cercam esse livro inteiro. O pai praticava violência doméstica com a mãe. Então esse é um dos principais motivos do filho ter tido ali um momento de surto e ter matado o próprio pai. E o filho ainda vai lidar com outras questões, que ele vai se perguntar sobre elas ao longo de todo o livro, até mesmo antes dele fazer isso, que é matar o próprio pai. E não é spoiler, tá? Isso tá bem explícito no livro. A grande sinopse do livro é isso aí. Eu achei ele muito interessante porque apesar de ele ter toda essa sinopse foda que já dá vontade de você ler o livro inteiro, ele tem umas frases e umas reflexões muito interessantes porque ele é muito existencial, assim, muito... Me fez pensar sobre a vida, me fez refletir sobre tristeza, dor, curar feridas e sobre aprender a superar coisas horríveis que passam pela nossa vida e como essas coisas afetam muito profundamente a gente. E sobre esse rolê também do personagem se sentir muito perdido na vida e dele se culpar muito por tudo, dele se sentir muito impotente também sobre tudo que acontece ao redor dele, dele ter esse desejo de querer mudar, que é muito triste, é muito angustiante ler toda a angústia do personagem. E apesar de ser um livro muito curto, ele me fez sentir muitas coisas pra um livro tão curto. Achei sensacional, incrível. A parte também que fala o porquê do livro se chamar O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, é muito interessante, mas dá pra saber já ler o título, né? Porque O Cozer das Pedras, sobre essa questão da paciência, essa paciência pra esperar algo que provavelmente nunca vai chegar, que é pedras cozinharem. E o Roer dos Ossos seria sobre, tipo, a morte, né? Que é uma grande coisa que cerca aí todo mundo e que é uma coisa que não tem como escapar. Todo mundo vai morrer e vai ter os ossos roídos pelos germes. Como diria Machado de Assis, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Então, enfim, esse livro também me deu várias crises e eu fiquei muito triste lendo ele e eu espero que vocês sintam a mesma coisa lendo também.
Ai, gente, agora, pelo amor de Deus. O próximo livro da lista é A Metamorfose, do Franz Kafka. Que eu percebi que eu tenho o Franz Kafka como um pai pra mim. Uma inspiração. Porque ele é totalmente maluco. Ele é uma pessoa muito enigmática, uma pessoa muito misteriosa. Foi o segundo livro que eu li do Kafka. E foi um livro que quando eu li, eu não amei logo de cara. Eu fiquei, caralho. Mas eu não conseguia parar de pensar. Eu passava horas pensando em Metamorfose, pensando no Kafka. Pensando sobre todo o grande mistério que cerca a vida do Franz Kafka, que você não sabe, depois você pesquisa sobre. E aí depois eu comecei a pensar também na minha leitura de O Processo, que eu tinha feito antes. E eu fiquei pensando em como o Kafka é um escritor muito único. E como tudo que eu li dele não se compara com nada que eu já li de qualquer outra pessoa. E que mesmo quando se compara, dá pra perceber que essa outra pessoa, que eu achei minimamente semelhante ao Kafka, se inspirou no Kafka. Porque o Kafka, ele meio que criou um novo tipo de literatura, um novo jeito de contar histórias. E ele se tornou referência pra muita gente, né? E eu acho isso muito foda, principalmente quando você para pra pensar em toda a história do Kafka. Que ele era uma pessoa, assim, muito pessimista com a vida, uma pessoa que via tudo com muita negatividade, com pessimismo, e que achava que meio que não tinha jeito mais pra nada, nem pra ele, nem pro mundo, nem pra vida. Que ele não queria ser publicado no final das contas, mas aí o amigo dele foi lá e publicou as obras dele depois que ele morreu, mesmo ele tendo pedido pro amigo tocar fogo em tudo. Eu acho tudo isso muito sensacional. Eu acho o Kafka um cara muito interessante de se ler sobre, principalmente porque todo mundo estuda, tenta encaixar ele em algum lugar. E aí eu também tive uma aula da faculdade sobre o Kafka e eu fiquei mais obcecado ainda por ele. E eu fiquei pensando como Metamorfose é um livro foda. E vocês devem conhecer a Metamorfose, né? Aquele livro que o cara do nada acorda e ele se tornou uma barata gigante. Um inseto gigante, na verdade. Mas o livro é uma grande metáfora, uma grande reflexão sobre muitas outras coisas. Foda demais. Se você nunca leu nada do Kafka, eu recomendo que você comece pela Metamorfose, por ser um livro menos difícil do que O Processo. O Processo é um livro um pouco mais truncado, que vai dar um pouco mais de trabalho pra você ler, dependendo do tipo de leitor que você é. E a Metamorfose eu acho que todo mundo vai achar minimamente interessante. Então eu recomendo muito. Fiquei obcecado pelo Kafka e eu quero ler outras coisas dele, esse ano, inclusive, porque eu percebi que ele é um dos meus impérios romanos. Sabe aquele rolê do Império Romano? Um deles é o Franz Kafka. E aí a gente vai pra outro autor clássico que eu também vejo como um pai pra mim e que eu sou um pouco obcecado, percebi recentemente, porque eu só tinha lido um livro dele e aí esse ano fui e li outro, que foi inclusive minha última leitura de 2023 e entrou pra lista de melhores. É por isso que eu nunca faço esse vídeo de leituras melhores do ano antes do ano acabar, porque sempre tem a chance de eu ler o melhor livro do ano ou um dos no último dia do ano. E foi exatamente o que aconteceu, porque na última semana do ano eu li Noites Brancas, do Dostoiévski. Galera, que livro lindo, que livro incrível, que livro bem escrito, que livro emocionante, que livro sensível, triste. É uma novela, na verdade. Eu acho que é uma novela, é um conto. Enfim, é curto, é uma história curta. E eu só tinha lido Crime e Castigo, do Dostoiévski. Vocês perceberam que eu comecei pelos mais difíceis, né? Quando eu li Crime e Castigo, eu fiquei obcecado, fiquei muito em choque, assim, por eu ter achado um livro tão interessante, por eu ter realmente me apaixonado muito pela escrita, porque, tipo assim, as pessoas fazem muito alarde sobre livros russos e sobre, principalmente, clássicos russos, como se fosse a coisa mais difícil do mundo. E eu, particularmente, não achei. Eu achei um livro muito interessante. Eu acho muito interessante a forma como esses livros são escritos, porque dá pra perceber que a cultura e o país, a nacionalidade influencia muito na forma como essas histórias são contadas. E foi muito interessante ler Noites Brancas, porque foi um livro muito diferente de Crime e Castigo. Porque Noites Brancas é basicamente um grande romance. É sobre um personagem que ele conhece uma mulher e ele meio que se apaixona por ela instantaneamente e eles começam a se conhecer e ele começa a contar sobre a vida dele, sobre as vivências dele, sobre essa crise que ele tá tendo e sobre como ele tava se sentindo triste, melancólico. E ela também começa a contar sobre a vida dela pra ele. E o livro, ele tem vários momentos tristes e é aquela coisa, tipo assim, é cotidiano, é rotina. Tipo assim, não é um livro que tem uma grande trama. Então tudo é muito sobre o que tá acontecendo na vida do personagem, sobre coisas do dia a dia mesmo. Tem uns capítulos muito interessantes que o personagem fala sobre ele gostar muito de prédios e dele enxergar algumas construções da cidade como se elas fossem pessoas e tivessem sentimentos. E é muito legal todas essas analogias que o Dostoiévski cria e sobre como o livro todo é um grande fluxo de consciência do personagem. Então, tipo assim, o personagem barra narrador barra Dostoiévski, eles só começam a descarregar palavras, assim, frases e coisas, sem muito respiro, e você fica tipo, caramba, você vai lendo, quando você vê, você terminou. E eu achei sensacional, achei muito lindo o livro, e eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Percebi também que sou fãzaço do Dostoiévski, quero ler outras coisas dele, eu recomendo muito, muito que vocês leiam Dostoiévski, e leiam Noites Brancas também, porque é um livro curtinho. Eu li naquela edição da Antofágica, que tá saindo agora naquele novo selo deles, o Nano, né, que são livros de bolso, e eu gostei muito da tradução, tem as notas de rodapé também, e então eu recomendo que vocês leiam essa edição também, caso vocês estejam procurando uma edição mais baratinha do livro. Lie With Me, do Philip Benson. Infelizmente, galera, mais um que não saiu no Brasil. Esse eu realmente não entendo, porque esse livro tem tudo que precisa ter pra sair no Brasil. Tipo assim, foi um sucesso de vendas e se tornou um dos meus favoritos da vida e do ano também. É sensacional. Ele conta sobre um escritor que ele resolve voltar pra cidadezinha natal dele pra participar de uma sessão de autógrafos lá. E aí, quando ele tá lá na cidade de Natal, ele encontra um jovem e esse jovem faz ele lembrar dele, do primeiro amor da vida dele, que foi um romance muito intenso que ele viveu na adolescência. E aí o livro volta, vai contar pra gente sobre esse romance, sobre
sobre essa grande história desse conhecendo essa pessoa. E é interessante porque é como se o autor do livro fosse o protagonista. É meio que como se fosse uma falsa biografia, um falso livro de memórias. Aí ele volta no tempo e vai contar sobre essa história, que ele conheceu esse menino e eles começaram a se relacionar, ele meio que se apaixonou por ele, só que era um menino que ele tinha muito problema com a sexualidade dele, então eles tiveram que viver um romance em segredo, porque o menino não queria que ninguém soubesse que eles estavam juntos. Então era muito uma coisa de tipo assim, quando tava só eles dois, era incrível, mas aí quando eles se encontravam em qualquer ambiente que não fosse só os dois sozinhos, era como se ele nem existisse pra esse outro menino, pra esse outro cara. E também tem todo o rolê de que o livro se passa numa época muito mais hostil pra pessoas LGBT, né? Porque, se eu não me engano, se passa nos anos 60 ou é 70, não lembro direito. Mas é, tipo, também numa cidadezinha do interior da França, então, tipo assim, tem toda a questão do preconceito das pessoas e tudo mais. E aí o livro vai falar sobre tudo isso. Ele tem uns diálogos muito pesados, uns diálogos muito tristes, assim, porque você consegue perceber que esse outro cara, sem ser o protagonista, ele tem uma tristeza fodida dentro de si. E muitas vezes internalizadas justamente porque ele vai vivendo, guardando tudo pra si e abdicando de tudo que ele acredita, de tudo que ele é, de todos os desejos dele, pra justamente se encaixar e não fazer mal ou decepcionar a família, ou porque ele tem vergonha do que as pessoas ao redor dele vão pensar. E isso afeta muito a cabeça dele e afeta muito os dois também. E aí o livro vai mostrar a relação deles se construindo, a relação deles ruindo também, né? Porque vocês devem imaginar, o livro também no começo já conta que deu errado, né? Porque senão ele não ia lembrar disso do nada. É muito, muito triste. É triste, assim, num nível, sei lá, muito triste. E eu acho que esse livro já devia ter saído no Brasil, porque ele tem todos esses elementos que com certeza fariam do livro um sucesso aqui no Brasil. Ele me passa uma vibe meio Me Chame Pelo Seu Nome, só que um pouco melhor. E enfim, eu recomendo muito pra vocês. Se você consegue ler inglês, por favor, leiam Lie With Me. E vamos torcer pra esse livro sair no Brasil logo, porque eu sinto que ainda tem chances. Embora de que já faz um tempinho, então eu acredito que se fosse sair já teria saído, mas quem sabe, né? Quem sabe esse vídeo não viraliza. Vocês leem muito, marcam as editoras e falam, tragam Lie With Me pro Brasil. Então espero que tragam Lie With Me pro Brasil, porque é sensacional. E eu queria muito que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ler, porque me destruiu. E eu amei de ser destruído por ele. Pachinko, da Min Jin Lee. Galera, esse top 3 foi o mais fácil, assim, pra mim de fazer, porque realmente não tinha como não ser esse top 3. Eu percebi que de todos os livros que eu li em 2023, esses foram os mais impactantes pra mim. Mesmo todos os da lista sendo incríveis, esses daqui me pegaram de um jeito específico. Pachinko também já é um livro muito conhecido, vocês com certeza já ouviram várias pessoas falando sobre. Ele é um livro bem geracional, assim, uma grande árvore genealógica, porque ele vai contando sobre várias gerações de uma mesma família, passando, tipo assim, muito tempo. Então, tipo assim, tem um intervalo enorme de anos em toda a trajetória do livro, que, tipo assim, morre pessoas que começaram sendo contados o livro vão morrendo, e é tipo assim, os filhos do casal do primeiro capítulo, e aí os filhos desse casal, e os filhos dos filhos dos filhos. Ele começa naquela época que o Japão tava colonizando a Coreia, os coreanos não tinham meio que direito nenhum por causa da guerra que tava acontecendo, e o Japão meio que dominava, mandava em tudo, e era uma merda, até os dias atuais, e como todo esse processo histórico e todas essas coisas que aconteceram, historicamente afetaram a vida de todas essas pessoas, dessa família específica, mas também é mais sobre como afeta as vidas de todas as pessoas no geral, as pessoas da Coreia principalmente. E aí é um livro que ele fala muito sobre família e sobre relações familiares e sobre tentar sobreviver e conseguir o melhor que você puder para a sua família e para as pessoas que você ama, mesmo numa realidade e numa situação tão hostil em que as outras pessoas e o mundo, principalmente o governo, e ninguém se importa muito. É um livro também muito triste, mas que também me fez refletir sobre muitas coisas, e também acho que o que me fez mais gostar desse livro foi porque eu nunca me senti, sei lá, já me senti na verdade, mas foi de uma maneira diferente, específica com esse livro, que eu me senti tão próximo de personagens fictícios. Eu realmente me importava com eles e foi muito emocionante para mim acompanhar toda a trajetória dessa família e lendo, percebendo as gerações passando, percebendo como coisas que os personagens fizeram lá atrás afetaram a vida dos bisnetos deles que eles nem chegaram a conhecer. Eu achei tudo isso muito lindo porque me fez refletir sobre a vida também e sobre como a gente mesmo nem para pra pensar no que nossos antepassados podem ter feito e como essas decisões lá do passado e nessas lutas que eles tiveram nas próprias vivências de cada um foram talvez responsáveis por como a nossa vida é hoje em dia. Quando eu terminei o livro parecia, sei lá, que eu tinha acabado com alguma coisa muito importante e especial assim da minha vida. E realmente me deu aquele apertozinho no peito e eu achei sensacional. Eu recomendo muito, muito. Se você nunca leu o Pachinko, vale muito a pena enfrentar as muitas páginas que ele tem. Eu acho que ele tem 500 e poucas páginas e foi por isso que virou um dos melhores do ano, top 3 aqui. O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Galera, esse daqui é outro que eu sei que não funciona pra todo mundo. Eu li esse livro em leitura conjunta e tiveram várias pessoas também que não gostaram tanto. Muitas pessoas acham o livro chato, acham o protagonista insuportável, mas eu achei sensacional justamente porque é um livro que retrata muito bem a adolescência. Quando você é adolescente, na maioria das vezes você é insuportável, você é chato, você reclama de coisas que você, quando fica adulto, você percebe que você não deveria reclamar
tanto, você se frustra muito com as coisas, tudo parece ser um grande fim do mundo e tudo parece ser muito mais intenso do que realmente é. Os sentimentos estão ali à flor da pele e parece que cada momento da sua vida é um momento canônico, quando na maioria das vezes não é, e sempre você fica nessa de tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer algo e eu não sei o que eu quero. Enfim, é um livro muito interessante porque é sobre um protagonista adolescente que ele não tá muito satisfeito com a vida dele. E ele se questiona muito sobre o que ele realmente quer, mas ele percebe que ele não é aquilo que ele quer. O que ele tem atualmente não é o suficiente, não é o que ele quer. E ele resolve fugir. O livro vai acompanhar toda essa trajetória. E é muito interessante, eu tive várias crises existenciais por causa desse livro, porque eu me vi muito no personagem, apesar de sim, tem uns momentos que ele é muito insuportável. Mas eu super entendi, eu me colocava no lugar, eu consegui ter a questão da empatia por ele e de entender por que ele tava passando por tudo aquilo e fazendo tudo aquilo, pensando em tudo aquilo. Eu também fiz um episódio do meu podcast por causa desse livro. O nome do episódio do podcast, inclusive, é uma frase do livro, que é: um dia você vai ter que descobrir aonde quer chegar. E esse episódio foi uma crise existencial pra várias pessoas, inclusive pra mim, quando eu gravei, e várias pessoas ficaram falando também que se identificaram muito com o episódio, e tudo isso foi por causa desse livro. Enfim, dei uma chance pra ele, eu juro que vale a pena. Esse livro se torna muito importante pra mim, eu quero muito ler os outros livros do autor, porque falam que são ainda melhores do que O Apanhador no Campo de Centeio. E a parte, inclusive, do livro que fala sobre o título O Apanhador no Campo de Centeio, eu achei lindo, eu achei tudo muito lindo. Deu crises, e pra mim é o suficiente. Enfim, virou um dos queridinhos daqui, do meu, pelo menos meu. E em primeiríssimo lugar, mesmo eu dizendo que não tinha um primeiríssimo lugar, mas enfim, ficou em primeiro lugar por algum motivo aqui na lista, essa lista no feeling que eu fiz, sendo o mais clichê que eu poderia ser e sendo o mais previsível que eu poderia ser, A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Gente, não tem condição. Literalmente, não é minha culpa se ela é a melhor escritora do mundo. Eu não tenho culpa, galera, eu não tenho culpa se mexe comigo, se as palavras, o uso das palavras pela Carla Madeira é de um jeito que só ela sabe usar. Que pelo menos pra mim, bate de um jeito que só ela faz bater. Porque, porra, eu fico, caralho, literalmente, não acontece isso com outros autores, não acontece isso com outros livros. Apesar de acontecerem coisas parecidas, não desse jeito. Eu fico em choque, eu fico obcecado, eu fico maluco, eu fico querendo gritar, eu fico querendo que todas as minhas pessoas ao meu redor leiam o livro. Eu fico querendo falar sobre o livro, grifar todos os trechos do livro, postar cada trecho que eu grifei na internet, escrever na parede, tatuar, fazer tudo. Tipo assim, é um livro que dá vontade de você pegar cada frase dele e tatuar no seu próprio corpo. E esse especificamente mexeu muito comigo. Mesmo Tudo é Rio ainda sendo meu favorito por diversas questões, esse livro tem uma sinopse muito interessante, apesar de também ser um livro muito cotidiano. Ele vai ter duas protagonistas que se encontram em um momento muito inoportuno, assim, da vida, que elas não têm muitas coisas em comum, mesmo elas tendo algumas coisas em comum. Uma delas é uma idosa, que ela tá passando por um rolê ali de que ela tem um problema de memória. Ela se sente muito sozinha, e as duas lidam muito com o rolê do abandono, então o livro fala muito sobre isso. No caso, essa protagonista que eu falei pra vocês, que é a idosa, ela fica se culpando por ter sido abandonada. Então, pra ela ter sido abandonada é culpa dela. E ela tá passando por todo esse processo de culpa e de se martirizar por esse abandono que aconteceu na vida dela. Enquanto a outra protagonista que eu falei pra vocês é uma menina mais jovem ali, que ela lida mais com o rolê de que, tipo assim, ela não sabe por quê. Simplesmente uma pessoa que era muito importante pra ela sumiu da vida dela do nada, abandonou ela sem dar motivo e sem dar nenhuma explicação. E ela fica se perguntando o porquê disso e ela não consegue lidar com isso. E as duas começam a conversar, elas se conhecem ali e elas começam a conversar e se conhecer melhor. E meio que uma vai tentar ajudar a outra a passar por esse momento ou só tentar se conhecer, e acaba virando uma coisa muito natural delas, e elas têm um papo muito bom, e a gente vai acompanhar todo esse processo do relacionamento delas crescendo e delas se conhecendo e delas virando amigas e das coisas que cada uma vai falando pra outra e das vivências pessoais de cada uma também e do que aconteceu no passado de cada uma também. É incrível, é lindo. É um livro também que fala muito sobre isso, de tipo assim, pessoas machucadas pela vida e que sofrem muito e que têm algum tipo de dor e que tentam passar por isso e superar essas dores e cicatrizar essas dores pra tentar seguir com a vida, mas não estão conseguindo fazer isso muito bem. E como a própria Carla Madeira fala sobre esse milagre dos encontros, né? Da gente encontrar, às vezes, uma pessoa que do nada a vida apresenta pra gente numa circunstância muito incomum, e essa pessoa acaba sendo uma pessoa muito importante que faz algum tipo de mudança muito marcante nas nossas vidas. Enfim, o livro é lindo, 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 me emocionou muito. Eu quase chorei em diversos momentos, acho que até chorei em algum deles, e eu fiquei obcecado. E enfim, não tem como. Carla Madeira pra mim é a maioral. E se ela lançar mais um livro esse ano, é capaz desse livro entrar pra lista de melhores do ano desse ano também. Porque acontece. Enfim, gente, esses foram os livros. Esses foram os meus melhores do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês, pelo menos, separem um dessas opções diversas que eu dei aqui pra vocês lerem em 2024. Se vocês quiserem separar vários, eu vou ficar mais feliz ainda, porque eu garanto pra vocês que só tem livro de qualidade aqui. E se você também já leu algum dos livros que eu falei aqui no vídeo, comenta aqui o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda. Porque eu também quero saber de vocês qual foi o melhor livro que você leu em 2023. Eu sempre gosto de pegar recomendações de vocês pra montar a minha lista dos livros que eu vou ler no ano seguinte. Então, recomenda aí o melhor livro que tu leu ano passado, ou pelo menos um dos melhores, que eu vou dar uma olhada e colocar na minha lista. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dele. Se você não deixou o like ainda, por favor, deixe. Se você chegou nesse vídeo por acaso e gostou de mim, gostou do que você viu, se inscreve aí no canal também pra você não perder os próximos. Vai ter piores do ano e vai ter o ranking de todos os livros que eu li em 2023 também, porque aí vocês vão saber tudo que eu li, além dos melhores. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão e tchau.